Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? O meu nome é Aline, eu sou biomédica, mestre em ciências pela USP, estou fazendo uma especialização em análises clínicas e sou preceptora de estágio da Universidade São Judas, do curso de biomedicina. Então, nós vamos falar hoje sobre a importância e aplicabilidade dos cursos de especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado em livre docência. Os calouros, os veteranos, muitos alunos têm dúvidas no que significa stricto sensu ou lato sensu. Então, realmente, o que significa? O que é fazer um curso de especialização, um curso de mestrado, de doutorado? O que isso implica para o seu emprego futuro, para o seu futuro mesmo? Qual é a importância de se fazer uma especialização? Se eu posso fazer um mestrado antes da especialização ou não? Então, essas dúvidas, elas devem ser sanadas em nossa aula. Lato sensu vai significar em sentido amplo, representando cursos de pós-graduação que serão voltados para algum tipo de especialização. Claro que, assim como no stricto sensu, o aluno deve ter concluído algum curso de graduação para realizar esse lato sensu. E essa modalidade, ela geralmente é a escolha principal das pessoas, dos profissionais que já atuam no mercado de trabalho e precisam alavancar a sua carreira, precisam buscar novas oportunidades na carreira. Então, muitas pessoas acabam optando pelo curso de lato sensu, conseguir essa especialização, que geralmente é um tempo menor do que o stricto sensu, e foca muito no âmbito profissional e não acadêmico. Tá? Existem, claro, cursos de lato sensu voltado para a parte acadêmica, mas a maior parte deles é voltado para o lado profissional, laboratorial, de estética, imagem, reprodução humana e assim vai. Um exemplo do lato sensu também é o Master Business Administration, conhecido por MBA. Esse MBA nada mais é do que um lato sensu que você acaba fazendo focado em administração. Existe um MBA em gestão da saúde, em gestão de processos. Então, para a nossa área, existem MBAs bem interessantes aqui no Brasil, tá? É uma especialização na área de administração, que pode ser voltado também para a área da saúde, para a administração hospitalar, administração na parte acadêmica e assim vai. É bem interessante. Já o stricto sensu vai significar em sentido limitado. Então, é uma pós-graduação restrita a cursos de mestrado e de doutorado. Para você fazer o stricto sensu, você precisa ter concluído um curso de graduação. Mas para fazer o stricto sensu, eu preciso ter passado pelo lato sensu? Não, gente, não tem necessidade. Eu, por exemplo, fui direto para o mestrado, para o stricto sensu, só depois que eu comecei a fazer o lato sensu. Então, você não precisa ter uma ordem. A única importância aqui é que você precisa ter concluído o curso de graduação. Então, geralmente, as pessoas que fazem mestrado e doutorado desejam atuar em área acadêmica ou cientista, como professor ou pesquisador. Mas existe também um mestrado chamado mestrado profissional, que é uma modalidade bem interessante voltada para a capacitação de estudos de técnicas, processos e temáticas que podem atender a demandas do mercado. Então, existe sim um mestrado profissional. E a pessoa não precisa... Se a pessoa, por exemplo, eu fiz um mestrado acadêmico, posso fazer um mestrado profissional também? Pode, não tem problema, tá bom? Pode fazer 2 mestrados sim. Aqui eu tenho uma exemplificação do que é o stricto sensu e o lato sensu. A duração do stricto sensu é de no mínimo 2 anos para mestrado, podendo postergar para 2 anos e meio, 3 anos, dependendo da instituição, e doutorado no mínimo 4 anos, na verdade de 3 anos e meio a 4 anos, tá bom? Ingresso em programas de mestrado e doutorado, tem muitas universidades públicas que têm bolsa
onde você não precisa pagar, e algumas particulares, inclusive na São Judas, que você pode prestar uma prova para conseguir bolsa também. E a pessoa, no final da defesa da dissertação ou da tese, dissertação no caso de mestrado, tese no caso de doutorado, sai com um título de mestre ou de doutor. Já o lato sensu é uma modalidade que dura pelo menos 360 horas de aula. Por quê? Porque para ser aceito, por exemplo, pelo CRBM como especialização, eu preciso ter uma duração de pós-graduação de no mínimo 360 horas, que podem ser divididas em 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, e assim vai. O MBA também se enquadra em lato sensu, e a pessoa sai com o certificado de conclusão, que não é válido como um diploma, é um certificado de especialização. Não é diplomado diretamente, tá bom? Então, no mestrado, o aluno precisa ter a proficiência em alguma língua estrangeira. Geralmente, o aluno escolhe o inglês ou o espanhol. Quando o aluno termina o curso de mestrado, ele prepara uma dissertação. E essa dissertação tem todo o estudo e pesquisas que são desenvolvidas, defendendo resultados encontrados e o objetivo de determinada linha de pesquisa. Então, muitas vezes, você entra no programa de mestrado tendo um projeto de pesquisa que já foi meio que pré-realizado, sintetizado pelo seu pesquisador, pelo seu orientador, e você vai lapidar esse projeto de pesquisa. No doutorado, esse aluno é preparado para atuação no campo da pesquisa, e ele vai aprofundar o conhecimento em um assunto específico. No doutorado, você tem um assunto muito mais específico que no mestrado. Então, quando você finaliza o doutorado, precisa fazer uma defesa de uma tese. Tem que ter uma tese, não só uma hipótese, no caso de mestrado, mas uma tese para defender. Uma tese exclusiva, que é bem mais detalhada, que tem abordagens inéditas com assuntos que não foram estudados, tá? O curso de mestrado vai durar em torno de 3 anos, de doutorado dura até 5 anos. Isso vai depender muito da dedicação do mestrando ou doutorando, claro. E em todas as universidades nós vemos uma quantidade de créditos que são obrigatórios a serem cumpridos. Então, como funcionam esses créditos? São disciplinas, onde você tem algumas disciplinas que são específicas e obrigatórias, e algumas disciplinas que você pode se matricular por interesse, porque você achou interessante e acha que vai ajudar no seu curso, tá? E tem um tempo específico para desenvolvimento da tese ou dissertação. Lembrando que, na metade do tempo do mestrado e do doutorado, você tem um processo chamado de qualificação, que é onde os avaliadores observam se você está pronto ou não para seguir adiante, com ressalvas ou não, tá bom? Geralmente você tem que ajustar algumas coisas, né? Você mostra o que você fez até a metade do mestrado ou do doutorado, e eles vão te dizer o que está certo, o que está errado, o que tem a melhorar. Ao contrário da pós-graduação lato sensu, esses alunos que vão se formar mestres e doutores vão receber um diploma, e não só um certificado de curso. E eles são submetidos à aprovação e reconhecimento do Ministério da Educação. Então, antes de você começar um mestrado, um doutorado e até uma especialização, observem se a instituição é reconhecida pelo MEC. Tá? Isso é muito importante, porque senão eles não conseguem validar o seu diploma ou o seu certificado de conclusão. Essas aqui são as principais universidades da região, né, que os alunos costumam procurar por bolsa, as principais instituições. Então, a própria São Judas tem um programa bem interessante de ciências do envelhecimento, tem o de educação física também, tá? A Universidade de São Paulo, a USP, que foi onde eu fiz o meu mestrado, e eles estão também de portas abertas para processo seletivo. A Universidade de Campinas, a Unicamp, a Unifesp. Nós temos um campo bem legal aqui em São Paulo, da Unifesp, a Unesp de Botucatu e a Universidade Federal do ABC, que são essas principais que você consegue encontrar bolsa, porque muitas vezes você não precisa fazer o pagamento desse mestrado, desse doutorado.
você pode sim ter bolsa, tá bom? Por quê? Qual é o valor, geralmente, de um curso de mestrado, de doutorado, gente? Olha, mestrado pode se girar em torno de R$ 1.500, se for uma universidade particular. Doutorado, mais de R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 3.000. Mas, geralmente, você pode conseguir uma bolsa de estudos, tá? Que é bem interessante. Aí você não precisa fazer o pagamento, né? E para isso, existem as agências de fomento, que são instituições financeiras não bancárias regulamentadas pelo Banco Central do Brasil. Essa instituição da figura de agência de fomento, ela é importante para substituir o Banco de Desenvolvimento, aquele BNDES, por exemplo. Então, ela busca reduzir a participação do Estado no sistema financeiro, decorrente de acordos, né, da parte brasileira, da Basileia. Então, assim, o que é mais interessante a gente saber? Que se você estiver em uma instituição pública, além de você conseguir além de você conseguir fazer de graça esse mestrado, esse doutorado, você ainda consegue uma bolsa de auxílio. Porque muitas vezes a USP, por exemplo, pede que você tenha dedicação exclusiva. Então, como é que você vai trabalhar dessa forma? Não tem como trabalhar, né? Então, por conta disso, você tem uma bolsa auxílio. Geralmente, eu acho que eu tenho até as instituições, eu vou falar um pouquinho dos valores para vocês, tá bom? No CNPq estava em torno de R$ 1.700 a bolsa de mestrado, R$ 2.200, R$ 2.300 a de doutorado, para você receber, né? Enquanto está trabalhando lá. Lembrando que essas bolsas não tem nenhum tipo a mais de auxílio. Não tem 13º, não tem registro em carteira, né? É bom salientar. Na CAPES é um valor um pouco mais baixo. Se eu não me engano, deve estar em 1.500, mestrado, doutorado uns 2.200, 2.300. Deve ter aumentado um pouquinho. Tem uma que eu vou falar só das principais para vocês. CNPq, CAPES e FAPESP. A FAPESP, que é a única que é do estado, do governo do estado de São Paulo, ela paga um pouco mais. Então, a FAPESP você vai acabar recebendo em torno de uns 2.000, um pouco mais de R$ 2.000 para mestrado, para mestre, né? E para doutor, gente, em torno de uns 3.000 e pouco, quase mais de 3.000, tá? Eles têm uma média um pouco maior. Eles acabam exigindo muito mais relatórios, fica muito mais complicado, mas vale muito a pena, porque a FAPESP é uma instituição bem renomada também, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um. Nós temos aqui o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. É uma agência do Ministério da Ciência e Tecnologia destinada ao fomento da pesquisa científica e tecnológica. Também é importante para a formação de recursos humanos para pesquisa no país. Infelizmente, o CNPq está um pouco abandonado atualmente, né? Mas o objetivo, né, principal do governo seria investir no CNPq, porque você tenha mais pesquisas, mais pesquisadores, e também desenvolvimento de novos fármacos, novas vacinas e tudo mais. Ele sempre foi ligado, o CNPq, a desenvolvimento científico e tecnológico. E na estrutura funcional, nós temos uma diretoria executiva, que é importante pela gestão da instituição, e um conselho deliberativo, que é responsável pela política institucional. Além disso, gente, a comunidade científica e tecnológica vai participar da gestão política por meio de comitês de assessoramento e comissão de assessoramento técnico-científico. E nós temos outros tipos de comitês também, que são nacionais, como, por exemplo, o Comitê de Ética envolvendo animais, o Comitê de Ética envolvendo seres humanos também, que é bem interessante. Esse aqui é o site do CNPq, que aí você tem como fazer um acesso e solicitar bolsas e auxílios, tendo um orientador, um projeto, né? Você consegue solicitar bolsas e auxílios. Antigamente tinha o Ciências Sem Fronteiras, você conseguia também auxílio para viagem. Hoje eu não sei como está, porque cortaram muito as verbas. Tá bem complicado, né? A FAPESP, que significa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, é uma instituição ligada à Secretaria de Ensino Superior do governo, daqui, né, do Estado de São Paulo. Ela foi fundada em 62, tá? E o objetivo dela é incentivar e subsidiar a pesquisa do Estado.
principalmente, gente, aquela desenvolvida em universidades. Ela tem autonomia, então os dirigentes que são escolhidos pelo governador têm mandato fixo. Não tem um concurso público para ser dirigente da FAPESP, né? Você precisa ser indicado pelo governador, né? Ela vai conceder auxílios de pesquisa de bolsas em todas as áreas de conhecimento, inclusive também para não só saúde, mas exatas, humanas, e também para iniciação científica, para mestrado, doutorado, pós-doutorado, bolsas de treinamento técnico, várias áreas de conhecimento também. Tem apoio ao intercâmbio, divulgação, investigação científica. Atualmente, a FAPESP vai recebendo um percentual fixo de impostos que são arrecadados do estado de São Paulo. Só em 2006, ela concedeu mais de 580 milhões de reais em bolsas e auxílios de pesquisa. Infelizmente, agora, nós temos uma quantidade muito pequena de investimento. A FAPESP também investe em projetos relacionados ao genoma e a inovações industriais, o que é bem interessante porque você trabalha com ciência e tecnologia internacional, dando maior visibilidade aos nossos cientistas também, que são muito bons, extremamente capacitados e não perdem em nada para os cientistas internacionais, tá? Esse aqui é o site da FAPESP, onde dá também para solicitar a bolsa, claro, com auxílio do seu orientador, você consegue. E a CAPES. A CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Ela é importante para expansão e consolidação da pós-graduação em stricto sensu em todos os estados. Em 2007, ela começou a atuar na formação de professores de educação básica também. É interessante porque ela atua, né, nesses professores de atuação de educação básica, fazendo processos de aperfeiçoamento, de atualização desses professores, e também amplia o alcance das ações na formação de pessoal qualificado no Brasil e fora do país também, tá? Então, o que a CAPES faz? Quais são as atividades que são desenvolvidas? A avaliação da pós-graduação no stricto sensu. Então, a CAPES avaliou um curso da São Judas de pós-graduação. Esse curso é CAPES 5. É um curso bom? Sim. Um curso ruim, um curso que não é tão bom, é um CAPES 2. 3 é bom. Agora, 2, 1 já é meio que razoável para baixo, sabe? Então, ele vai avaliar. Claro, gente, essa avaliação vai de acordo com o quê? Com as publicações, com o fator de impacto das publicações também. Então, a gente tem vários itens a serem estudados. Acesso e divulgação de produção científica, investimentos na formação dos recursos de alto nível no país e no exterior, também faz essa cooperação científica internacional, auxiliando os alunos a irem para fora do país e vice-versa, alunos que são do exterior vir fazer intercâmbio aqui também, para troca de conhecimentos. E indução e fomento da formação inicial e continuada dos docentes para educação básicas, nos formatos de presencial e à distância. Atualmente, à distância, né? Tem vários cursos à distância que a CAPES acaba promovendo. Esse aqui, gente, é o nosso site da CAPES. Esse aqui eu peguei um print bem antiguinho já, para vocês verem que antigamente nós tínhamos o Ciências Sem Fronteiras. Hoje em dia, não temos mais auxílio, infelizmente, para o Ciências Sem Fronteiras. O que seria esse programa? Nossa, é fantástico. Esse programa era fantástico. Nesse programa, você conseguia viajar para o exterior, estudar em outra universidade, fazer troca de experiências. Inclusive, teve uma aluna da biomedicina que em 2018, ela foi para fora do país para fazer isso, da São Judas. Foi bem legal. E você tem essa troca de informações e essa troca de experiências, que é muito legal. Fora que você treina uma língua estrangeira também, né? Ciências Sem Fronteiras era para alunos de graduação também, não só de pós-graduação, mas de graduação. E eles pagavam sua estadia, eles pagavam suas passagens aéreas, era bem interessante. Infelizmente, não temos mais verba para isso. Espero que isso mude, né, gente? FINEP e fundos setoriais. Então, a FINEP é a financiadora de estudos e projetos. É uma empresa pública, foi criada em 67 e o objetivo dela
lá no início foi institucionalizar o Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas, tá? Ela substituiu e ampliou o papel até então, que foi exercido pelo BNDES, e o seu Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico. Então, gente, qual é o objetivo da FINEP? Financiar a implantação de programas de pós-graduação nas universidades brasileiras. Ela dá auxílio para a universidade, principalmente universidades públicas, estaduais, né? Em 69, lá atrás, né? O governo instituiu o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que foi destinado a financiar a expansão do sistema CIT. Esse sistema, que é bem interessante, que é a parte financeira, teve a FINEP como secretária executiva a partir de 71. Então, ela existe há muito tempo, tá? É um projeto de fundos e financiamento científico e de pesquisa. E é muito interessante porque o objetivo dela é melhorar e expandir a pós-graduação no país, tá? Ela vai também estimular essa articulação entre universidades. Então, por exemplo, uma universidade faz uma parceria com centros de pesquisa e aí publica um artigo, né? E, além disso, tem parceria com empresas de consultoria, com produtos, com processos. Então, essas empresas podem também fornecer material para a universidade, fazer uma parceria. Por exemplo, indústria farmacêutica, né? Essas empresas farmacêuticas que podem fazer parceria com universidades para fazer diferentes tipos de projetos. Vamos falar sobre um grau diferenciado de titulação, que é chamado de livre docência. Essa livre docência é direcionada apenas para portadores de títulos de doutor. E ela vai atestar uma qualidade superior na docência e na pesquisa desse professor pesquisador. Para algumas instituições, é um título obrigatório, como requisito à candidatura de um professor titular. Por exemplo, se você pretende futuramente ser professor titular da USP, da Unicamp, da Unesp, você precisa ser, no mínimo, doutor, com várias publicações, viajar no exterior, ter experiência internacional também e ser um professor livre docente, tá? É claro, gente, nas universidades federais, essa livre docência é bem difícil de acontecer, são aqueles mais antigos mesmo, bem antigos. Porque o doutor que já for professor adjunto pode prestar concurso para ser titular, tá? Então, é como se fosse um título que te dá aquele ego, tá? Levanta aquela autoestima do pessoal, né? Esse aqui é o FINEP de fundos que eu falei para vocês, né? Que fala do financiamento e apoio. O legal é que ele apoia empresas que fazem projetos com universidades. E essa universidade pode ser particular também, contanto que tenha acordo entre elas, né? E aí nós temos também, esse aqui a gente não trabalha na nossa área, que é o INCT, que é o Instituto de Astrofísica. O que ele faz, gente? Ele tem bolsas de mestrado, faltou o R ali, mestrado, doutorado, pós-doutorado, iniciação científica, geralmente falando da parte de astrofísica, tá? Quer dizer, na maioria das vezes. O objetivo é manter o Brasil na dianteira da produtividade científica em telescópios, que são esses telescópios Gemini e SOAR, são os principais nos próximos 3 anos. Dobrar o número de artigos ou papers com autoria de estudantes brasileiros. Tem o apoio a grupos emergentes, a grupos que precisam. Incentiva o desenvolvimento de instrumentação para telescópios. Faz ênfase na criação da cultura de instrumentação. E também, gente, investir em preparar na astronomia brasileira. Tá? Então, esse aqui, o NCT, ele é mais para projetos de infraestrutura de observatórios brasileiros, observatórios virtuais e do Instituto de Astrofísica do Brasil, tá? Então, esse não diz respeito à nossa área. O que escolher? Depois de tanta opção, o que vocês acham? Né? Reflitam. Primeiro, você precisa fazer um planejamento estratégico. Como é que a gente faz isso? Senta, pega um caderno, uma folha, pega uma caneta
responda essas perguntas para vocês. O que você pretende para o seu futuro? O que você quer? Você se vê aonde? Você gosta de lecionar? Você se vê dando aula? Você gosta de ciência? Você gosta de bancada, de pesquisa de campo, de viajar trabalhando? Você tem afinidade por outros idiomas? Você domina ou pretende dominar o inglês, por exemplo? Como está o mercado de trabalho da sua área? Que a biomedicina tem amplas escolhas. A maioria vai assim para imagem, análises clínicas, estética, mas nós temos várias, né? Reprodução humana, toda aquela parte de análise ambiental, investigação criminal, que é concursado, mas é uma área legal. Então, para onde você quer ir? Tem o mundo corporativo. Então, se você gostar, eu quero trabalhar numa multinacional. Biomédico trabalha em multinacional? Com certeza. O ideal é que você tenha um inglês fluente, um inglês intermediário pelo menos, tenha disponibilidade para viajar. E aí você trabalha para grandes empresas, como a ZAIS, por exemplo, né? Para ser assessor científico, trabalhar com a manutenção de equipamentos também. Então, trabalhar ministrando cursos, atualizando o pessoal, que é bem interessante. Então, o que você quer para a sua vida? Você precisa saber disso primeiro para saber o que você quer fazer em pós-graduação. A faculdade vai te dar uma base, mas você precisa lapidar a sua base, tá bom? Por isso eu passei essa atividade para vocês, essas atividades que serão cobradas para a semana que vem. Então, fazer uma tabela com as principais diferenças de modalidade do curso, tá? O que é o mestrado, um doutorado, uma especialização em MBA? Quais são as diferenças em tempo, se você faz tese de dissertação, se você faz um TCC, o que te dá diploma, o que não te dá diploma, tá bom? A carga horária e fazer um levantamento de 3 processos seletivos em 3 universidades diferentes. Você pode escolher mestrado, doutorado ou especialização. Você vai listar os pré-requisitos, observar quais são os valores. Claro, gente, valores assim, se você for observar pesquisar em universidade particular, tá bom? Se tem ou não bolsa, se essa bolsa é CAPES, CNPq, e o processo seletivo para o ingresso. Eu preciso de um processo seletivo, igual, por exemplo, no processo lá do Instituto de Ciências Biomédicas, da USP, é um processo que você precisa de uma prova em proficiência em inglês para mestrado. Você precisa de uma arguição, primeiro a apresentação do projeto seguida de arguição, e também, que é quando a banca começa a te fazer perguntas sobre o projeto. E também precisa de uma entrevista para entrar e uma prova de bolsa para você conseguir ganhar um valor, que é uma prova, no meu caso, sobre histologia, citologia e embriologia, que aí você devora o Junqueira de histologia básica, aquele livro de biologia celular super famoso, do Alberts. Então, você vai devorar esses livros. Tá? Então, mas dependendo da universidade e também dependendo do programa, você tem diversos tipos de formas de ingresso. Nem sempre é assim, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vão pesquisar. Já pensa assim, não vou pesquisar para nada, vou pesquisar para saber o que eu quero fazer no meu futuro. Porque eu sei que eu vou precisar de uma pós-graduação, ou de um mestrado, ou de um doutorado, eu sei que eu vou. Uma pergunta que o pessoal sempre faz também. Se eu tivesse a oportunidade de ir para o doutorado direto, eu posso? Com certeza, sem especialização e sem mestrado. Existe uma modalidade chamada de doutorado direto, onde você pode, se você se sentir preparado, fizer um bom estágio, você consegue, tá? Mas façam essa tabela de 3 processos seletivos porque vocês realmente gostariam de fazer, tá bom? Mestrado, doutorado ou especialização, certo? Gente, então ficamos por aqui, por hoje. E eu espero que para vocês seja muito produtivo e tenham uma boa semana.